Obrigado por entrar nesse vídeo. Espero de verdade que você curta bastante. Não esquece de seguir, compartilhar, comentar e deixar aquele joinha camarada para fortalecer o canal e ajudar a trazer cada vez mais histórias incríveis para você. A manhã seguinte parecia carregar um brilho diferente, como se a simples presença de Hagrid tivesse arrancado Harry de um mundo cinzento e o jogado em outro, onde tudo era maior, mais estranho e infinitamente mais vivo. O som do mar batendo nas rochas era a primeira coisa que escutou ao abrir os olhos. A cabana ainda estava gelada, mas agora gelava de um jeito agradável. Um frio que apenas lembrava que ele estava longe de casa e longe dos Dursley. Hagrid ressonava profundamente no sofá improvisado, cada ronco como o rugido abafado de um motor velho. Harry ficou olhando para ele por alguns segundos, ainda tentando acreditar no que ouvira na noite anterior. Ele era um bruxo. Ele e a Pater, tinha pados Tiago e Lilian Potter, que não morreram em um acidente de carro, mas foram assassinados por um bruxo terrível. E ele tinha sobrevivido. Era muita coisa para processar, mas ao mesmo tempo algo dentro dele parecia encaixar. Quando Hagrid finalmente acordou, se espreguiçou como se os ossos tivessem quilômetros de comprimento e coçou a barba desgrenhada, Harry sentiu o coração acelerar. Aquela seria a primeira manhã da sua vida em que ele não voltaria para a casa da Rua dos Alfeneiros. "Temos um longo dia, Harry", murmurou Hagrid, de pé, já ocupando metade da cabana com sua presença gigantesca. "Vamos comprar suas coisas da escola." O estômago de Harry deu um salto tão forte que quase fez barulho. A jornada até a cidade. O vento lá fora ainda era forte, mas parecia menos hostil do que na noite anterior. A travessia de barco foi balançada, mas Harry mal notava. Estava ocupado demais, imaginando varinhas, caldeirões, livros encantados e a escola de magia para onde iria no fim do verão. Hagrid remava com a mesma facilidade com que alguém mexe uma colher de sopa. Quando finalmente voltaram à terra firme, a rotina do mundo comum se mostrou instantaneamente sem graça. Carros, pessoas indo ao trabalho, prédios cinzentos. Era estranho imaginar que tudo aquilo convivia lado a lado com um mundo mágico escondido. "Primeiro o dinheiro", disse Hagrid. "Vamos ao Banco dos Bruxos. Gringotts. É seguro. O mais seguro que existe, se quiser saber." Harry não ousou perguntar mais. A expressão de Hagrid deixava claro que seguro, no mundo mágico, significava algo muito diferente de alarmes e cadeados. A entrada no mundo mágico. Eles caminharam até uma rua movimentada de Londres. Mas antes que Harry pudesse perguntar para onde iam, Hagrid parou diante de um pequeno pub escondido entre duas lojas normais. Era tão discreto que Harry nunca teria reparado nele. Uma placa desgastada dizia "O Caldeirão Furado". Ao atravessar a porta, Harry foi engolido por um ambiente acolhedor, antigo, iluminado por lamparinas que lançavam sombras ondulantes pelas paredes. O ar cheirava madeira velha, fumaça de lareira e algo levemente doce. O silêncio que tomou o bar foi quase instantâneo. As pessoas, todas vestindo capas, túnicas, chapéus, roupas excêntricas, olharam para Harry como se tivessem acabado de ver um fantasma. Mas não um fantasma qualquer, um fantasma famoso. "Meu Deus, é o garoto! Harry Potter aqui. O próprio." Os cochichos se espalharam como um encantamento. Alguns clientes se levantaram, outros se curvaram, outros o encaravam com olhos arregalados e emocionados. Harry ficou paralisado. Ele nunca foi olhado assim. A vida inteira, as pessoas o ignoraram ou o desprezaram. Agora parecia que ele tinha atravessado uma porta e surgido em um lugar onde seu nome era sinônimo de algo grandioso. Um bruxo magro com um turbante tão colorido quanto um papagaio quase derrubou sua caneca ao se aproximar. "Professor Quirrell", anunciou Hagrid como se fosse uma apresentação oficial. "Ele vai dar defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Harry, este é o professor." Quirrell tremia tanto que parecia prestes a desmontar. Ele cumprimentou Harry como se estivesse diante de um rei. Depois de alguns minutos, Hagrid tirou Harry do centro das atenções e o levou até uma porta nos fundos do pub. "Prepare-se, Harry", disse ele, batendo 3 vezes na parede de tijolos com a ponta de seu guarda-chuva. "É agora que tudo começa." A passagem secreta. A parede tremeu. Depois ganhou pequenas vibrações. Então começou a se mexer. Os tijolos se afastaram, deslizando para trás como se fossem peças vivas, abrindo lentamente um arco alto e brilhante. Do outro lado, uma rua inteira surgiu diante de Harry, vibrante, colorida, impossível.
Era como um mercado medieval misturado com algo futurista e encantado. Vitrines cheias de caldeirões reluzentes, torres de livros flutuando, corujas empoleiradas em gaiolas douradas, pessoas andando para todos os lados carregando pacotes, caixas, pergaminhos e pequenos animais estranhos. Bem-vindo à travessa do tranco diagonal, disse Hagrid com orgulho. O coração do mundo bruxo. Harry sentiu uma onda quente percorrer seu peito. Por toda a vida ele se sentiu fora de lugar. Mas naquele instante, naquela rua mágica, ele teve uma sensação profunda e inesperada. Pela primeira vez, parecia que estava exatamente onde deveria estar. A travessa diagonal fervilhava tanto que parecia viva. Cada loja tinha sua própria personalidade. Algumas vibravam em cores brilhantes, outras brilhavam como ouro polido. Algumas tinham vitrines tão cheias de objetos esquisitos que Harry não sabia se deveria olhar ou desviar o olhar. Ele caminhava devagar, tentando absorver tudo ao mesmo tempo. Hagrid seguia ao seu lado, abrindo caminho como um navio atravessando ondas. Gringotts, o Banco dos Bruxos. A estrutura branca de mármore de Gringotts se erguia como uma fortaleza em meio à rua irregular. O prédio tinha colunas altas e luzes douradas que refletiam no piso brilhante. Na entrada havia criaturas pequenas de pele pálida, dedos longos e olhos inteligentes examinando todos que entravam. São duendes, explicou Hagrid. Trabalham aqui desde sempre, e não há quem seja mais confiável com dinheiro, nem mais perigoso se alguém tentar enganá-los. Harry sentiu um arrepio. Não de medo, mas de fascínio. Lá dentro, o banco parecia uma catedral subterrânea. Mesas longas de madeira escura, pilhas de moedas, penas tinindo contra parchmentos e duendes registrando tudo com precisão quase mecânica. Hagrid entregou uma carta lacrada que trazia o brasão de Hogwarts. Tenho autorização para sacar da conta do Harry Potter. Os olhos do duende brilharam de reconhecimento, mas ele se manteve profissional. Conduziu-os até uma porta de ferro que levava a um corredor comprido. Um carrinho metálico estava parado sobre trilhos que sumiam na escuridão. Entre. Harry mal teve tempo de se sentar antes que o carrinho disparasse. O vento cortava seu rosto enquanto mergulhavam por túneis estreitos, subiam rampas íngremes, passavam por quedas que faziam seu estômago subir até a garganta. Era como uma montanha russa, mas muito mais rápida e assustadora. O carrinho parou diante de um cofre pesado, iluminado por tochas azuis. Quando a porta se abriu, Harry ficou sem palavras. Montes de ouro cintilavam como pequenos sóis, pratas refletiam a luz e bronze se empilhava em fileiras impecáveis. Era a primeira vez em sua vida que Harry via dinheiro que realmente pertencia a ele. A visão não era apenas impressionante, era libertadora. Seus pais deixaram tudo para você, disse Hagrid com um sorriso melancólico. Tiago e Lilian Potter queriam que nunca te faltasse nada. Harry tocou numa das moedas douradas com muito cuidado, como se elas pudessem desaparecer. Depois de encher uma bolsa de couro com o necessário para o ano escolar, Hagrid pediu que o duende os levasse a mais um cofre, um menor tido por trancas adicionais e guardado com mais cautela. Hagrid retirou um pequeno embrulho do interior. O objeto era leve, mas o modo como ele segurava indicava que aquilo era seríssimo. Assunto de Hogwarts. Top secret, murmurou. Nem pense em perguntar. Harry nem tentou. O olhar de Hagrid era suficiente para avisar que aquele embrulho tinha uma importância que ele não seria capaz de compreender ainda. Caldeirões, capas e pergaminhos. De volta à luz vibrante da travessa diagonal, Hagrid consultou a lista de materiais. Primeiro, uniformes, livros, depois caldeirão, depois varinha. Ele coçou a barba. E talvez uma coruja, se você quiser. Harry quase tropeçou de empolgação. A loja de capas, Madame Malkin. Roupas para todas as ocasiões. Era aconchegante, cheia de tecidos flutuantes, fitas que se moviam sozinhas e manequins que rodopiavam. Harry ficou em pé sobre um banquinho, enquanto uma bruxa baixinha ajustava a bainha de suas vestes com agulhas que se moviam como pequenos seres vivos. Ao lado, um garoto loiro, de rosto afilado e expressão snob, também experimentava o uniforme. — Você vai para Hogwarts também? — perguntou o garoto, observando Harry como quem avalia um objeto raro. — Vou sim. — Meus pais disseram que é o único lugar decente para estudar, disse o loiro. Sou da família Malfoy. Draco Malfoy. O nome parecia carregado de importância, pelo menos na cabeça dele. Draco falava com um ar superior, como se tivesse certeza de que o mundo inteiro girava ao seu redor. Comentou sobre quadribol,
sobre como certas pessoas não deveriam ser aceitas em Hogwarts e sobre como ele esperava entrar na melhor das casas. Harry não sabia por quê, mas algo nele se irritou. A fala de Draco lembrava demais algumas pessoas da família Dursley, o tipo de gente que achava que nome significava tudo. Quando as roupas ficaram prontas, Harry saiu da loja com um alívio discreto. Livros mágicos, um universo de conhecimento. A livraria Floreios e Borrões parecia ter sido construída para competir com o céu. Estantes enormes subiam tão alto que precisavam de escadas com rodas. Livros se agitavam, brilhavam, sussurravam passagens ou batiam as capas como se estivessem impacientes. Harry queria levar todos. Entre os títulos viu 1000 feitiços básicos para iniciantes, A História da Magia, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Transfiguração Essencial, Magia Teórica, um guia completo e muitos outros que pareciam pesar mais em segredos do que em papel. Hagrid ajudou a empilhar tudo em uma enorme sacola, embora parecesse mais fascinado com uma edição especial sobre dragões do que com qualquer outra coisa. O caldeirão perfeito. Na loja de caldeirões, o cheiro de metal e fuligem enchia o ar. Havia caldeirões de ferro comum, de bronze e de prata dobráveis automexedores e até alguns que mudavam de cor quando a poção chegava no ponto certo. Harry escolheu o modelo padrão, caldeirão de estanho, tamanho 2. Mas ficou tentado pelos outros. Alguns tremeluziam como se estivessem ansiosos para trabalhar. O bichano, a coruja e o sapo. Na loja de animais mágicos, o ar estava cheio de sons. Trilos, assobios, guinchos e miados. Gatos coloridos, sapos exóticos, ratos inteligentes e corujas majestosas ocupavam as prateleiras. Hagrid deu um tapinha nas costas de Harry. Considere isso um presente de aniversário atrasado. Você merece. E escolheu uma coruja branca de olhos dourados e penas impecáveis. Ela vai ser sua companheira em Hogwarts. Corujas são ótimas mensageiras. Harry acariciou a ave com carinho. Ela inclinou a cabeça como se já o reconhecesse. Vou chamá-la de Edwiges. Hagrid sorriu orgulhoso. A loja mais importante de todas, varinhas. Quando chegaram diante da vitrine estreita e antiga da Ollivanders, desde 382 Harry sentiu algo esquisito percorrer sua espinha. A loja era pequena, simples, completamente diferente das outras, mas havia algo nela, profundo, antigo. Um silêncio que parecia cheio de vozes invisíveis. Aqui é onde tudo começa de verdade, disse Hagrid de forma grave. Harry respirou fundo e empurrou a porta. A campainha tilintou, como se anunciasse o início de algo destinado desde sempre. E então Ollivander surgiu das sombras. Estava esperando você, Harry Potter. Do lado de fora, a rua continuava viva e brilhante. Mas ali dentro, o mundo de Harry estava prestes a mudar de vez. A porta da pequena loja se fechou atrás de Harry com um som suave, como se o próprio ar ali dentro tivesse peso. O ambiente era estreito, comprido e infinitamente silencioso, iluminado apenas por feixes de luz dourada que rasgavam a poeira suspensa. As paredes estavam abarrotadas até o teto com milhares de caixas finas e compridas, empilhadas de forma tão precisa que pareciam formar colunas vivas. Era um lugar que não exibia seus tesouros, apenas os guardava. Hagrid permaneceu perto da entrada, segurando o embrulho misterioso de Hogwarts, desconfortável como se aquele solo fosse sagrado demais para suas botas enormes. Foi então que o dono da loja emergiu entre as sombras. A aparição de Garrick Olivaras. Garrick Olivaras se movia como alguém que tinha absoluto controle sobre cada centímetro do espaço. Era um homem magro, com cabelos claros e olhos intensamente prateados, tão penetrantes que Harry teve a sensação de estar sendo lido como um livro aberto. Harry Potter, disse Olivaras, sem levantar a voz, e mesmo assim preenchendo toda a sala com sua presença. Eu me lembraria de você em qualquer lugar. A suavidade na fala contrastava com a intensidade de seu olhar. Ele deu a volta ao redor de Harry, observando de perto a postura, o formato das mãos, os ombros, o semblante, como alguém que estudava uma peça rara antes de colocá-la no lugar exato ao qual pertencia. Sua mãe, Lilian, varinha de fibra de dragão, graciosa, delicada, impecavelmente precisa. Seu pai, Tiago, 10 3/4 de polegada, excelente para transfigurações. Uma varinha muito fiel a quem a empunhava. Harry sentiu o estômago apertar. Era a primeira vez que alguém falava dos pais dele com um conhecimento tão íntimo. Olivaras sorriu. Vamos ver agora qual será a sua varinha. As tentativas que deram errado, Olivaras retirou a primeira caixa. Freixo, 12 polegadas, flexível, pelo de unicórnio. Segure.
Harry não teve tempo sequer de levantar a varinha antes de Olivaras arrancá-la de sua mão. Não serve. Tente esta. Outra varinha, outra recusa instantânea. Uma terceira explodiu pequenas faíscas verdes que ricochetearam no teto, fazendo Hagrid dar um pulo e derrubar meia prateleira de caixas atrás de si. Não essa, definitivamente, comentou Olivaras, embora seus olhos brilhantes revelassem que ele se divertia com o processo. Uma varinha curta produziu uma corrente de ar tão forte que levantou a barba de Hagrid e espalhou papéis pela sala. Olivaras recolheu-a rápido demais. Isso seria perigoso nas mãos erradas, observou, pousando a caixa de volta no lugar com a precisão de um escultor. Tentativa após tentativa, varinha após varinha, Harry começava a sentir um frio no peito. E se nenhuma o aceitasse? Mas Olivaras parecia cada vez mais empolgado, como alguém que finalmente estava se aproximando de uma peça muito especial. A caixa reservada. O olhar de Olivaras se deslocou repentinamente para o topo de uma estante. Ele ergueu a mão como se sentisse a presença de algo e puxou uma caixa simples, fina, sem ornamentos, mas guardada com um respeito silencioso. A expressão do artesão mudou. Seu rosto, antes curioso, tornou-se sério, quase reverente. Muito interessante, murmurou. Ele abriu a caixa e retirou uma varinha elegante, de madeira clara, com curvas naturais e um brilho suave, como se luz própria corresse por dentro. Azevinho, 11 polegadas. Flexível. Ele respirou fundo. Cerne de pênix, Harry engoliu em seco. Experimente. A escolha definitiva. Assim que Harry tocou a varinha, o ar pareceu se aquecer como se uma fogueira tivesse sido acesa dentro do peito dele. Uma energia firme, vibrante e acolhedora correu pelo braço e se espalhou por todo o corpo. Luzes douradas surgiram na ponta da varinha, tênues no início, mas crescendo com força, como uma chama que finalmente se reencontrou com seu dono. Harry sentiu um reconhecimento profundo. Aquela varinha não era apenas um objeto. Ela o havia escolhido. Olivaras abriu um sorriso lento e satisfeito. Ah, maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Ele inclinou o corpo, estudando Harry atentamente. A varinha perfeita. O segredo da Fênix Olivaras se aproximou com passos silenciosos. A Fênix que forneceu a pena para o núcleo desta varinha, uma criatura magnífica. E ela, Olivaras pausou, os olhos prateados encarando Harry com intensidade. Ela deu apenas outra pena, apenas uma. Harry sentiu um frio subir pela coluna. A varinha irmã fez algo terrível e inesquecível. Algo que o marcou para sempre, Harry Potter. Hagrid tossiu, inquieto, mas Olivaras continuou. Os destinos dessas duas varinhas estão conectados, assim como as histórias daqueles que as empunham. E um dia você talvez compreenda o porquê. O silêncio dentro da loja pareceu profundo, como um abismo. Harry guardou a varinha com cuidado, sem saber o que pensar, apenas sentindo no fundo que aquele objeto carregava mais significado do que conseguia entender naquele momento. Saindo da loja Olivaras, a rua vibrante voltou a envolvê-lo assim que a porta se abriu. Harry se sentia diferente, como se carregasse um pedaço vivo do mundo mágico consigo. Tudo certo, Harry? Perguntou Hagrid, colocando uma mão enorme e calorosa sobre seu ombro. Acho que sim. Só é muita coisa. É mesmo, disse Hagrid, mas você vai mandar bem, igual seus pais. O resto das compras e o retorno ao mundo comum. Os dois finalizaram penas, tinteiros e pergaminhos. Harry quase não prestava atenção, sua mente presa à sensação da varinha, à fala de Olivaras e ao peso simbólico do momento. Depois comeram um enorme sorvete de chocolate repleto de caramelo crocante, presente de Hagrid, que fazia questão de deixar aquele dia perfeito para Harry. No trem de volta à cidade, a paisagem comum parecia pobre, cinza e sem brilho comparada ao que ele tinha visto. Pessoas andando apressadas, carros buzinando, anúncios de publicidade, tudo parecia pertencer a outro planeta. Mas Harry não estava triste. Ele carregava consigo a Travel Diagonal inteira, sua coruja Edwiges, seus livros mágicos, seu uniforme e principalmente a varinha que o havia escolhido. A despedida de Hagrid. Quando chegaram à estação, Hagrid parecia ao mesmo tempo orgulhoso e melancólico. Você tem tudo agora, Harry. Agora é só esperar setembro. Harry sorriu sinceramente. Obrigado, Hagrid. De verdade, esse foi o melhor dia da minha vida. Hagrid fungou, limpou discretamente os olhos e deu um tapinha que quase derrubou Harry. Seus pais estariam muito orgulhosos de você. Lembre-se disso. E então Harry seguiu para casa, mas não para a rotina de antes. Ele voltava sabendo quem era, sabendo quem seus pais tinham sido, e sabendo que pela primeira vez na vida ele tinha um futuro que lhe pertencia.
O mundo bruxo estava esperando, e Harry estava pronto para começar.